Olá pessoal, me chamo Juan Peron e hoje vamos falar sobre desplacamento de revestimento de fachada. Tá? Hora ou outra a gente ouve falar sobre alguns acidentes ou alguns problemas que acontecem relacionados a essa manifestação, tá? Que é quando realmente cai um reboco de uma fachada, que são problemas um pouco mais graves, né? Cai um reboco de uma fachada, cai uma cerâmica da fachada, tá? E isso é muita propensão a acidentes. Tá? Então, por isso que quero dar uma comentada hoje aqui, falar sobre um pouco das causas, falar dos cuidados que a gente pode ter para realmente evitar que acidentes como esse aconteçam, né? Como, por exemplo, aqui uns sintomas que a gente pode falar: manchas esbranquiçadas, né, que aparecerem nas fachadas, né? Isso aqui é carreamento do cimento que vem do reboco, então mostra que já está começando a enfraquecer esse reboco. O abalonamento na cerâmica, tá? Então, esse abalonamento aqui também fica visível que essa cerâmica não está aderida ao substrato, então ela já está desplacando, descolando e caindo, tá? Fissuras no rejunte, fissuras mais espessas no reboco, né? Isso tudo pode acarretar esse desplacamento do revestimento. Tá? Primeiramente, é bom frisar que cada caso é um caso, né? A gente não tem receita de bolo, então tem que ser realmente observado individualmente cada caso para saber qual a causa desse descolamento e desse desplacamento da fachada, tá? E realmente contratar profissionais especializados para ter essa observação com ensaios que também sejam necessários para observar esses problemas. Tá? Então, quais ensaios que a gente pode falar aqui? Eu vou falar os três principais, tá? Que é o ensaio de percussão, esse que está aparecendo aqui na tela. Tá? O ensaio de percussão, onde ele vem com um martelinho, ele acaba batendo realmente na cerâmica, e onde aparece soncavo, é onde a cerâmica ela não está aderida ao nosso substrato. Tá? Outro ensaio é o ensaio de arrancamento, tá? Onde é retirado algumas amostras e a gente consegue observar onde que está mais fraco nesse revestimento, então ver se às vezes é entre o reboco e o chapisco, às vezes é bem no centro do reboco, às vezes é entre o reboco e a cerâmica, às vezes é entre a cerâmica e a cola, enfim. Tudo isso são detalhes que se observa com esse ensaio de arrancamento, além de sua resistência e tudo mais, né? Esses são os principais fatos que a gente consegue observar. E também a termografia, né? Com a termografia a gente consegue observar realmente a temperatura da nossa fachada, né? Então, se ela está uma temperatura um pouco mais alta, se ela está uma temperatura mais baixa que o normal, por exemplo, nesse caso aqui, onde tem fissuras e a água provavelmente está percolando, está entrando ali, ela acaba ficando mais gelada, né? E acaba por mostrar na termografia. Por isso que tem importante e não é qualquer pessoa que consegue realmente ter a observância, né? Então tem que ter uma especialização nessa área para a gente conseguir observar esses detalhes. Tá? Agora, quais principais causas a gente pode falar que pode gerar esse desplacamento do revestimento da fachada? Falar um pouco do reboco primeiro, tá? A principal causa é a falta de aderência do reboco com o substrato, tá? Ali bem naquela região do chapisco, ali entre o reboco e o substrato. Aquilo é o principal motivo, mas por quê, né? Às vezes o chapisco mal curado, o chapisco mal executado, às vezes inexistente, né? Falando um pouco do reboco ali, né? Também a gente pode falar sobre a boa aderência do reboco, né? Então isso entra uns assuntos um pouco mais técnicos, então velocidade de projeção de argamassa, né? Tempo de desempenho, tempo de sarrafeamento, alguns detalhes que a gente realmente vê na execução. Tá? Já falando um pouco de cerâmica, as principais causas da cerâmica são o quê? Expansão por umidade, tá? Baixa resistência do reboco e falhas de assentamento. São as principais, tá? Não são as únicas, são as principais causas de desplacamento da cerâmica. Tá? Mas o que se trata de cada uma? Eu vou dar uma resumida aqui para vocês. Tá? Então, expansão por umidade. Basicamente, quando a placa cerâmica ela tem a tendência de se expandir, né? Quando dá o calor, a variação térmica, ela tem a tendência de se expandir. Quando ela não tem espaço, ou às vezes esse rejunte já não faz mais o papel dele de amortecer, entre aspas, né? Essa tensão entre as cerâmicas,
ou enfim, essa cerâmica ela está presa na parede, então quando ela quer dilatar, ela acaba embaloando e acaba acontecendo o que dá naquela imagem que a gente observa da fachada, onde está embaloado aqui. Então ela tem uma tensão de subida e ele acaba fazendo esse movimento aqui, saindo, desplacando e tem o perigo realmente de cair. Tá? Baixa resistência do reboco. Tá? Então, um reboco, como eu já citei anteriormente, um reboco já enfraquecido, ou às vezes uma má aderência desse reboco com o chapisco, tá? Então, tudo isso pode realmente ajudar, e isso a gente também vai observar em fissuras, né? Onde o reboco estiver fraco, a tensão ele não está conseguindo, não tem resistência para aguentar a tensão do próprio material, então ele acaba fissurando e pode ser um indício de que ele esteja também ajudando nesse desplacamento. Tá? E falha na execução. Tá? Falha na execução, então tem diversos fatores que a gente tem que tomar cuidado na execução da nossa cerâmica. Tá? Então, por exemplo, a gente não pode fazer esses desenhos, né, que geralmente acontecem, geralmente a gente vê. A gente não pode fazer, porque senão futuramente pode vir a dar problema. Tá? Pode vir, não. Ele vai dar problema futuramente. Tá? Então tem que ter cuidado também na execução, tem que ter o acompanhamento de alguém técnico que conheça realmente os detalhes e as técnicas necessárias para que problemas não venham a acontecer. Tá? E se alguns quesitos desse não forem respeitados, né, do assentamento propriamente dito, ele vai acontecer problemas, esses problemas vão gerar o som cavo na nossa cerâmica, que a gente pode identificar pelo também nosso ensaio de percussão, e enfim, um problema gera o outro e acaba podendo gerar acidentes nesse caso, tá? Por isso é interessante todo ano a gente fazer uma inspeção de fachada, tá? Então com essa inspeção de fachada a gente vai identificar esses pontos frágeis, onde pode estar acontecendo esse desplacamento, para realmente a gente reparar pontualmente ou, se necessário, fazer a troca geral desse revestimento, mas geralmente quando é visto com bastante antecedência a gente consegue fazer trocas pontuais, mas é bom ter cuidado e, como eu falei, cada caso é um caso, né? Então é bom observar num todo para a gente saber realmente o que fazer. Tá? Se tiverem dúvidas também, chamem um profissional, né, capacitado a dar essa resposta para vocês, tá? Que tem esse cuidado realmente, né, com a inspeção da fachada, ou às vezes com uma inspeção predial ele já observa a fachada, já consegue observar aqueles detalhes que eu falei, como manchas esbranquiçadas, as fissuras, tudo mais, muita coisa ele consegue observar, senão ele vai pedir ensaios especializados para ti, e tudo vai acontecer na medida que forem necessários, tá? Só não pode, né, deixar passar esses problemas, né? Porque realmente, como é um problema de fachada, como fica na altura e tudo mais, se acaba desplacando esse reboco, desplacando essa cerâmica, pode gerar acidentes mais graves, pode gerar até óbito, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então era sobre isso que eu queria comentar hoje com vocês, tá? E uma boa semana para todos vocês e até a próxima semana.